Eu estou ouvindo um audiobook chamado Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E por mais que eu ainda não tenha terminado de ouvir, eu estou gostando muito desse livro. Eu tenho pensado muito nele e na escritora, e eu queria falar um pouco sobre ele. A Carolina Maria de Jesus, a autora desse livro, ela nasceu em 1914 e na década de 50 ela morou numa favela em São Paulo. Ela era uma mulher negra que cuidava sozinha dos seus 3 filhos e ela tirava o sustento pegando papel na rua. E por que eu gostei tanto dessa história? Porque eu consigo encontrar algumas semelhanças entre eu e a Carolina Maria de Jesus. A primeira delas é que ela amava diário. Esse livro, O Quarto de Despejo, ele é um diário que ela escreveu na década de 50, enquanto ela morava nessa favela. Ela catava papel na rua e quando ela encontrava um caderno, ela arrancava as folhas do caderno que já estavam escritas e as que sobravam ela escrevia o seu diário. E quando ela publicou esse livro, ela tinha 38 cadernos que eram os diários dela. E assim como ela, eu já disse aqui no meu canal que eu amo diário. Sempre gostei de ter diário, de escrever diário. Não é à toa que o meu canal se chama Diário de um Começo, diário porque ele é um diário onde eu registro os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha vivência. De um começo porque foi a partir do momento que eu comecei a andar de bengala. No momento que eu decidi andar de bengala, eu sabia que eu teria histórias, emoções que eu teria necessidade de registrar. Então, se eu enxergasse, eu também ia colocar essas histórias, essas emoções, esses sentimentos num papel. Como eu não enxergo, eu já não consigo mais escrever num caderno. Desde os meus 15 anos eu já não consigo mais escrever. Então, eu decidi criar um diário aqui no YouTube. A segunda semelhança que eu encontro com a Carolina Maria de Jesus é que ela escrevia sobre o cotidiano dela. E o mais legal disso é que ela não tinha um cotidiano, como eu posso dizer, extraordinário. O cotidiano dela não era, de uma mulher que viajava, que conhecia vários países. O cotidiano dela não era de uma mulher que tinha uma profissão importante. O cotidiano dela não era de uma mulher que era bem relacionada, que conhecia pessoas importantes. O cotidiano dela, ela era ela morando numa favela e catando papel na rua, é, procurando muitas vezes alimento no lixo para comer. Mas ela escreveu sobre o cotidiano dela, mesmo sendo um cotidiano simples, que para muitos não causa nenhum interesse, não tem fama, não tem glamour, mas ela escrevia sobre a vida dela. E aqui no meu canal eu gosto de contar sobre o meu cotidiano. É, eu sempre faço vídeos aqui contando histórias que eu vivo, momentos que eu passo no meu dia a dia, a partir do momento que eu saio de casa com a bengala, as histórias que acontecem, as coisas que eu escuto as pessoas comentarem sobre mim, sobre a minha deficiência, sobre a bengala, coisas que acontecem na minha casa, no meu cotidiano com a minha esposa, com os meus filhos. Por mais que eu também não tenha um cotidiano extraordinário, eu não sou uma pessoa viajada que conhece vários países, eu não sou uma pessoa famosa, eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa influente. Meu cotidiano é um cotidiano simples, comum, mas que não me impede de registrar, de contar o meu cotidiano, de deixar registrado o meu cotidiano. Uma outra semelhança que eu vejo com a Carolina Maria de Jesus é que ela falava sobre a falta e sobre a angústia. A falta de recurso, ela era uma mulher pobre, não tinha dinheiro, e a angústia dela, que ela tinha de todos os dias saber se ela ia ter o que comer, se ela ia ter
como dar de comer para os filhos dela. Então ela convivia com esse sentimento de falta e de angústia. E esse sentimento eu também convivo. A falta de inclusão, a falta de conhecimento que as pessoas têm sobre nós, pessoas com deficiência, a angústia que eu já vivi nesse meu processo de perda de visão e que às vezes ainda eu vivo. Outra semelhança que eu tenho com ela é que além dela escrever diários, ela escrevia poemas. E eu também, além de escrever o meu diário, hoje o meu diário é aqui no YouTube, eu também gosto de fazer os meus poemas. E o que me inspira na história da Carolina Maria de Jesus é que ela era uma mulher que tinha tudo para não ser lembrada. Ela teve uma vida como muitas mulheres, pobre, com pouco estudo, morava na favela, cuidava dos filhos. Mas hoje a história dela é conhecida através desse livro Quarto de Despejo, em 40 países, em 13 idiomas diferentes, tudo porque ela amava escrever, ela amava contar o cotidiano dela. E eu sou como ela, não tenho muito estudo, com muito custo eu terminei meu ensino médio, luto no meu dia a dia para vencer as dificuldades que a deficiência visual me impõe. Tenho um cotidiano simples, cuido dos meus filhos, mas eu tenho essa esperança de um dia ser lembrado através da minha história, porque eu tenho esse amor de contar a minha vida, de contar o meu cotidiano. Eu espero que eu viva muito mais coisas, muito mais histórias, para que um dia eu consiga também escrever o meu livro. Eu tenho esse sonho que essas histórias que eu conto aqui no YouTube um dia sejam escritas em um livro físico e que esse livro inspire outras pessoas, assim como a história da Carolina Maria de Jesus tem me inspirado. Com toda a modéstia e esperança, eu espero que eu viva muito mais coisas, muito mais histórias e que essas histórias sejam registradas em um livro, para que a minha vida, o meu cotidiano, por mais simples que seja, também possa inspirar outras pessoas que passarão por aquilo que eu passo hoje. Então é isso, eu quero terminar esse vídeo recomendando você leia ou escute o livro dela, tem no YouTube, o audiobook aqui no YouTube, Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus. É uma história inspiradora de uma mulher que teve um cotidiano simples, sofrido, mas o amor que ela tinha pela escrita, por contar o cotidiano dela, mudou a vida dela. Meu nome é Jean Silva, tenho 30 anos, pele clara, cabelos pretos, olhos castanhos, uso barba e tenho Stargardt. Diário de um Começo, por Jean Silva.